Sejam bem-vindos ao canal Espirais de Luz, esse canal que gera energia, que gera amor, que gera fraternidade, caridade, enfim, nós somos igual ao coração, a gente pulsa o tempo todo a favor do bem. E hoje, a favor do bem é compreender, a favor do bem é entender, é se informar. Então, o tema de hoje é dirigindo o carro reencarnatório. Exatamente. Por mais que a gente fale, não, eu acho que falar sobre reencarnação, a gente já falou tanto. Não, a gente não falou tanto. Se a gente tivesse falado tanto, as pessoas já teriam compreendido que isso é um processo orgânico natural, físico e espiritual. Mas vamos entender. Muitas vezes, ao começarmos a entender do que se trata essa reencarnação, nós deparamos com uma impressão que há uma injustiça muito grande nos caminhos dos espíritos, que às vezes já começam sua expiação exatamente em sua chegada no planeta. Ou seja, um bebê. É aquele bebê que nasce com deformidade, que passa por um problema de saúde sério, que tem comorbidades para o resto da vida, enfim. A noção que temos é que aquele pequeno ser é um ser inocente. Oh, meu Deus, é só um bebê. Mas aí é que está o problema. A gente esquece que aquele pequenino, nós espíritas, que somos reencarnacionistas, a gente esquece totalmente que aquele pequenino está começando sua jornada, naquele momento, no plano material. Ele é dono de um corpo iniciante no plano material. Mas quem está habitando esse invólucro é um espírito que, de novo, só tem essa nova experiência na carne. Porque, na verdade, essa essência ela é milenar. Todos nós somos milenares. Nós não estamos aqui vivendo a primeira encarnação, não, gente. Todos nós, no planeta, somos reencarnados. Ou seja, já vivemos uma vida anterior a essa. É aí que está. Vamos entender melhor esse processo, porque o que eu falo assim fica parecendo que ainda continua injusto. Mas para entender melhor, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai utilizar uma comparação um tanto quanto grosseira, mas que tem por objetivo ilustrar para a gente o que é reencarnação, principalmente para aqueles que precisam de algo palpável para entender o que não veem ou não compreendem. Ou seja, para aqueles que são São Tomé, vê para crer. Vamos lá que eu tenho uma explicação básica, uma comparação fantástica, que vai fazer você compreender o que é um processo reencarnatório. Vamos começar da seguinte forma. Vamos tomar, por exemplo, a aquisição de um carro. Todo mundo aqui já pensou em comprar um carro. Então, em primeiro lugar, o que a gente vai fazer? A gente vai planejar. Vamos procurar saber qual é o carro que a gente vai comprar, a gente vai fazer pesquisa de preço, pesquisa de cor, a gente vai entender o que a gente quer. Começa assim. Porque em nosso pensamento a gente define a cor, a aparência e o principal, quais as utilidades que ele pode nos proporcionar. Porque é somente assim que a gente vai definir, gente, né? Forma, dimensão e recursos desse veículo. Bom, essa é a primeira parte que a gente toma decisão. Vamos comprar um carro, então vamos pesquisar, vou procurar, vou ver o que é. Assim também acontece no plano espiritual. Nós planejamos antes de reencarnar. Uai, Max, mas eu não pedi para vir com essa dor, não. Pediu sim. Uai, Max, eu não pedi para acontecer. Pediu sim. E você concordou e ainda assinou embaixo. Para que tudo fosse decidido, atendesse o propósito pelo qual o seu regresso ao mundo carnal tivesse motivo. Então, desde nossa estrutura física, que é organizada cirurgicamente pelas equipes espirituais que nos auxiliam ao retorno, até as situações, sejam elas positivas ou negativas, né, que o espírito irá viver na sua jornada na matéria. Tudo isso é planejado. E eu vou falar uma coisa mais interessante ainda, porque entre milhões de possibilidades de conexões genéticas entre espermatozoide e óvulo, somente uma vai ocorrer estimulada pelo magnetismo induzido espiritualmente
para que o corpo que vai ser seu seja impresso no modelo adequado ao progresso do seu espírito e conforme o planejamento do Ministério da Reencarnação. Exatamente, então tudo isso não existe coincidência, não existe acaso, tudo isso é planejado e todas as situações, elas são flexíveis para que você exerça o livre-arbítrio. Sempre vai haver a dualidade. O que é dualidade? Duas possibilidades. Se você faz uma escolha certa e uma escolha errada. Então você tem como ser vivente na carne a possibilidade de fazer a escolha certa para que você não erre novamente. É por isso que se chama livre-arbítrio. Então, ok, até aí eu entendi que eu tenho um veículo que atende às minhas necessidades, porque eu sou um espírito que está voltando para o planeta. Assim como eu decidi comprar um carro e decidi que aquele carro que vai me atender, ele tem que ter tais qualidades, tais características. Bom, concluída essa primeira parte, que a gente escolhe o modelo do carro a ser comprado, o que a gente vai precisar depois? A gente vai precisar aprender a guiá-lo. É uma tarefa que pode ou não ser simples. Por quê? Para que seja seguro, dirigir requer conhecimento do veículo, capacidade de torque, visibilidade, manobrabilidade. Então, tudo isso aí vai levar em conta. Tem a sua coordenação motora, a sua capacidade visual, enfim, tudo isso. E exatamente da mesma forma acontece com o veículo que a gente recebe do universo ao voltar para o planeta. A gente vai se adaptar. E é um período de adaptação, gente, que começa na hora que você sai ali do útero da mãe, quando você chora pela primeira vez, que todo mundo fica equivocado. As pessoas acham que as crianças, quando nascem, elas choram por causa do tapinha no bumbum. Não. Elas choram porque a primeira respiração que elas têm dói. Então, desde aquela primeira dor da chegada, saindo do útero da mãe, ele começa a se adaptar àquele ambiente, como ele já estava adaptado desde o começo ao útero. Olha que interessante. A gente sai do útero e até o momento em que a última gota de energia vital deixar de habitar nossas células físicas, nós vamos estar aqui cumprindo um plano reencarnatório. Então, à medida que a gente atinge a idade da infância, que na verdade é um período muito rápido diante da eternidade, já nos acostumamos com o veículo carnal e começamos a demonstrar o que? Nossa personalidade, quem somos nós. Então, se antes de encarnar gozávamos das potencialidades do espírito, sem as limitações da carne, a gente precisa agora nos limitar aos recursos que o corpo nos oferece, às limitações físicas e psíquicas que o nosso corpo tem. Isso explica o quê? O motivo de alguns nascerem com um corpo físico dotado de recursos plenos, enquanto outros são limitados. Nós temos as diferenças sociais, nós temos as diferenças financeiras, nós temos o posicionamento de orientações diversas, porque hoje em dia, graças a Deus, o ser humano está começando a compreender que existe uma diversidade de personalidades, de orientações, de escolhas, de aceitações, enfim, N situações. Então é isso. A humanidade é formada por veículos diferentes uns dos outros, que são veículos carnais habitados por espíritos que estão naquele veículo pela necessidade da evolução dele. Continuando para entender mais ainda, o carro que nós decidimos comprar e que nós definimos o modelo, depois que a gente tomar as aulas e absorver o conhecimento sobre esse automóvel, nós vamos começar a dirigir ele. E aí a gente senta na frente do carro, pega no volante e
Se olharmos somente para frente, a gente corre risco. Então a gente tem que ficar atento. É praticamente uma visão de 360. Você está olhando para frente, olhando para o lado, olhando para o outro e ainda enxergando o que está acontecendo e que está ficando lá atrás na estrada. A gente pode fazer da mesma forma na vida, porque se a gente se olhar só para frente, a gente corre o risco de não estar atento aos infortúnios que podem nos atingir. Se somente dirigimos olhando para trás ou para os lados, a gente vai estar limitado na capacidade de avançar por não descortinar o que vem à frente. Então, precisamos conduzir, gente, a nossa reencarnação assim como um veículo, mirando nos objetivos que devemos atingir à frente. Então, um desses objetivos é inerente ao que precisamos, que é progredir moral e intelectualmente, certo? O conhecimento. Vigiando todos os lados, né? Temos que manter nosso olhar para frente, algo que é fundamental. Mas fazemos isso sem esquecer também de olhar para os lados. E olha que mais interessante ainda, pela janela do veículo nós percebemos que vão se passando paisagens lindas e feias que nos cercam, mas que estão no caminho que escolhemos seguir previamente para chegar a algum lugar que nós escolhemos ir. Então, além da estrada que iremos percorrer, que pode ou não ser pavimentada, se não cruzarmos esse caminho, não chegaremos ao nosso objetivo. Bom, diante dessa comparação, olhar para trás também é permitido. Porque quem olha para trás sabe com certeza que tem uma demanda permanente. A única questão é que dentro de um carro nós olhamos para trás para dar ré no veículo. E na vida a gente pode igualar esse ato de olhar para trás da mesma forma que a gente usa um retrovisor. A gente está lá dirigindo e olha para o retrovisor e vê o que passou e volta para a direção e olha para frente. Porque a gente desvia somente rapidamente os olhos sem perder o foco no que está à nossa frente, ou seja, o futuro, gente. É essa hora que você estando atento ao presente, você constrói o futuro. No Livro dos Espíritos, na questão 919, fala assim: olhar para trás nos faz perceber nossas falhas, nossos erros, ajuda-nos a refletir no que podemos melhorar em nossas vidas. Mas, vou pôr um mas nessa frase, esse olhar tem que ser como o olhar do retrovisor do carro, breve. Você não pode se prender ao passado. O que passou, passou. Aquilo serve para você aprender, para você assimilar. Não para você ficar remoendo, alimentando mágoa, alimentando sentimentos de tristeza e vivendo aquilo e revivendo aquilo diariamente. Isso daí é a famosa coisa que faz duas vezes, reclamar. Você clama duas vezes, porque você está reclamando, né, pela mesma dor. Então, se você compreende isso, entende essa situação, absorve essa ideia, você também chega a um ponto que você entende que no final da jornada, nosso veículo, o nosso carro começará a mostrar sinais de quê? Falha. Falta de combustível. Uma peça vai ficar muito quebrada, não vai ter como recuperar, ou você troca aquela peça, mesmo assim, uma outra conexão não vai funcionar e tudo mais, enfim. Vai fazer com que aquele carro pare de funcionar. A vida útil dele chegou ao fim. Mesmo que você conserte ele várias vezes. Você vê aquela história que, eu já consertei minha geladeira 1000 vezes, mas ela não funciona mais mesmo. É porque você tem que comprar uma geladeira nova e deixar aquela para trás. Aquilo ali virou material de reciclagem. Material de reciclagem. Quando o homem descobre o fato de que existe uma reciclagem, ele começa a compreender que nós somos reciclados. Exatamente, fisicamente. Nosso corpo físico é formado por materiais orgânicos que já foram outros corpos físicos, porque na natureza, segundo Lavoisier,
Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, durante uma vida carnal, esse carro que se desgastou, estragou e foi inutilizado, nós, como pensantes, continuaremos vivos e iremos encontrar um novo veículo de locomoção ainda na vida da carne. Mas assim também acontece numa reencarnação. Esse corpo físico que nós temos agora vai morrer, mas nosso espírito, a essência, vai continuar vivo. No Livro dos Espíritos, na questão 257, fala: o invólucro corporal é apenas uma veste temporária, elaborada com os recursos e a perfeição concedida pelo amado Pai. Ou seja, conforme a necessidade do espírito, ele vai nascer com tal ou tal problema, ou pleno fisicamente, enfim, de várias formas. Gente, é impressionante como a gente tem a capacidade de negar a ideia de que somos espíritos reencarnantes. Por quê? Porque a gente quer ser vítima. A gente quer ser alvo da piedade. A gente quer ser alvo de compaixão. A gente quer ser assim, acolhido, né? A gente quer ser abraçado, a gente quer ser ouvido, a gente quer ser amado. É uma carência muito grande, afetiva, muito grande de cada espírito no planeta. E eu falo isso porque, por exemplo, tem gente que está num relacionamento amoroso, mas ainda sente essa carência. Porque não está sendo completo aquele processo. Porque nem todos os processos são completos em nossa vida. Porque somos reencarnações. Isso é muito importante entender. Então, nós temos aqui, ó, por exemplo, ô Max, chegou na minha vida agora, eu tô tendo que cuidar do meu pai, da minha mãe, e eles estão igual crianças, tá sendo muito difícil e tudo mais, mas se você parar um minutinho para pensar no que eu vou dizer agora, você vai falar assim: Max, eu tô cuidando do meu pai e da minha mãe, tá sendo maravilhoso. Sabe por que eu tô falando isso? Por um único motivo, para vocês entenderem. Quando vocês eram um bebê e que vocês necessitavam de comer, beber, dormir, tomar banho, eles não perguntavam e não reclamavam. Eles apenas faziam e cuidavam de vocês. E aí, quando chega a hora que eles estão velhinhos, da gente cuidar deles e exercer a paciência, a gente reclama. Tá difícil, tá isso, tá aquilo. Tá não, meu irmão. Não tá não. Nunca teve difícil até sua mãe te aguentar aos 18 anos que você arrumou um emprego e se tornou independente. Ou nem aí. Às vezes tem gente que vai e ultrapassa essa idade e continua dependendo de pai e mãe. E quando vai cuidar do pai e da mãe, fala que não era. Meu Deus, isso não é para mim. Isso eu não pedi, pediu. Você pediu a oportunidade de ressarcir suas dívidas com aquele espírito na sua jornada reencarnatória. E seu corpo veio forte para você resistir enquanto eles estão doentes. Para você cuidar, para você fazer, para você realizar e vencer novos degraus da evolução. Isso é importante a gente falar e compreender. Pois é, e assim como nós também apegamos aquele carro, né, que a gente tinha e teve que comprar outro, a gente fica triste quando ele se torna inutilizado, nós iremos também ficar apegados aos nossos corpos físicos. Essa é a diferença. É que, ao deixarmos a carne, a gente retorna para a dimensão de onde viemos, o plano etéreo. E o carro, quando estraga, ele vai para a reciclagem. Ele vai se tornar um outro carro. Ele vai reencarnar. Ele vai reencarrear, né? Vamos falar assim. Então é por isso que nós devemos, gente, ser gratos ao nosso divino Pai, ao nosso Deus. Sabe por quê? Porque é Ele que nos cede a oportunidade do precioso veículo, o corpo físico.
como ferramenta do nosso progresso, como oportunidade para a evolução. Se nos conhecermos melhor, guiar esse instrumento acima de tudo, em prol do amor e da caridade, nós iremos chegar à conclusão da reencarnação, ou seja, ao fim de nossas vidas na matéria, com esperança na essência e o melhor, a sensação de missão cumprida. Isso é reencarnação. Acho que ficou claro dessa vez, né? Mais do que isso, será que eu consigo fazer? Se eu conseguir fazer, eu trago de novo mais tema. Esse tema, eu vou falar dele 1000 vezes até entrar na sua cabecinha. Reencarnação é organicamente inerente ao corpo e ao espírito que está aqui nesse planeta vivendo na atmosfera. É isso! Vai lá e curte no Facebook nossa página Espirais de Luz. Curte e se inscreva no YouTube. Ativa o sininho também, Espirais de Luz. E vem vibrar a luz com a gente. Tem um monte de palestra, um monte de coisa, um monte de material. Estuda, leia a codificação de Kardec. Faça a oração do guia espiritual. Enfim, mantenha-se em equilíbrio. Mente sã, corpo são. Muito obrigado pela paciência de sempre. Até a próxima. Beijos de luz.